Salve aí, tamo junto. E é isso aí. Foi- Do que? Aí, Aê! Aê, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Guiz, muito prazer. Meu microfone desconfigurou no OBS, sabe? Saiu do padrão e colocou um aleatório. Mas muito prazer, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Tô começando de novo aqui, o Breninho já ouviu. Esse aqui é o Breno Naves, o ADM Breno Blue, do canal Breno Naves. Dá um oi, Breninho, de novo. oi pessoal, tudo bom? Nice. E Breninho, se você quiser explicar o que tá acontecendo com sua voz, né? A galera pode achar estranho. Se quiser dar um disclaimer. Eu tô meio doente, né, nos últimos dias, tô passando por uma virose aí, Uhum. então se minha voz, tipo, tiver meio assim, muita gente pode falar, pô, o cara tá triste, cansado, sei lá, mas não, é só que eu tô um pouquinho debilitado só. Mas vai dar pra falar de boa aí, tranquilo. Manda um melhoras pro Breninho no chat aí. E rapaziada, sempre quando tem alguma atualização, um grande update ou uma quest nova, a gente costuma fazer esse podcast. Então, nada mais justo, né? Do que fazer esse. Teve o da quinta gen, teve o da sexta gen, teve das quests novas. E hoje, cara, eu acho que é um dos updates mais importantes que teve no Memories. E eu digo isso pensando no futuro do jogo, que é o sistema de stages, né? O que vocês da staff veem como crucial no sistema de stage, Breninho? Ah, é um sistema muito importante, né? Porque ele ele traz uma, querendo ou não, uma possibilidade de aprimoramento de alguns moves, né? Que antes não eram utilizados. Tem esses efeitos secundários, tem muitos moves que dão dano e ainda assim sobem stage. E, querendo ou não, é mais um ponto para o pessoal pensar, né? Em questão de estratégia, em qual Pokémon vai utilizar, em qual TM vai utilizar, dá mais valor também em alguns TMs. Então, é um sistema que, né, existe na franquia há muito tempo e que a gente precisava trazer justamente para poder trazer mais esse elemento de RPG pro game, né? Pra Sim. ter essa possibilidade da pessoa, às vezes, pegar um Pokémon que não é tão útil e transformar ele no mais útil possível. Então, era um sistema que a gente queria trazer há muito tempo. A gente tinha trago ele num um pequeno teste dele no começo do ano, mas agora, finalmente, a gente conseguiu colocar ele 100%, né? Sim. E, cara, uma coisa que eu acho muito interessante, Breninho, é comentar também que o Breno, assim como eu, né, é um grande amante da franquia Pokémon no geral. E muitas das ideias que ele tem, ou que chega no Pokémemories, tem correlação com a franquia, né? Isso é uma ideia que vocês têm desde o começo do projeto? Como que funciona? Desde sempre vocês queriam fazer isso? Então, desde que a gente abriu o Memories em 2024 agora, a minha ideia sempre foi fazer um jogo que tivesse o máximo de elementos da franquia possível e aquilo que não desse para trazer fielmente da franquia, que a gente sabe que tem coisas que não dá, porque lá é diferente, né? Sim. É a batalha por turno, é 4 moves, é muito diferente. Mas o que não desse a gente ia adaptar de alguma forma, né? E obviamente também trazer elementos de RPG clássico, né? Árvore de talentos, as próprias profissões, então coisas que também agregariam no jogo. Mas eu sempre tive essa ideia, né? De trazer o mais fiel possível à franquia. Ah, óbvio, como eu disse, tem as diferenças, né? Um Sim. MMORPG que você tem um Pokémon com 10 moves e que a batalha não é por turno é muito diferente de um jogo oficial. Mas se você tiver alguma coisa para se basear, é bom trazer, né? Porque eu acho que hoje em dia, você fazer um Poketibia e você ficar só. Você pega um Pokémon aleatório e fala assim: ah, não, eu vou deixar esse forte, esse fraco. Eu acho que é meio arbitrário, né? Então a pessoa que entra vai ficar meio perdida, ela não vai saber o que que eu posso utilizar, quais que são as ferramentas que eu tenho. Então eu acho que, como tem uma franquia já que estabelece muita coisa, é legal a gente basear nela para poder ter algum sentido, né? Algum norte, né? Então Sim. a gente sempre teve essa ideia, assim, desde que a gente reabriu, sim. Uma coisa que eu prezo bastante é que a forma que o Memory está trazendo balanceamento, cara, é que o Breno falou, né? Eu gravo bastante Poketiba, né? Já gravei mais, inclusive. E muitas coisas que a gente vê em outros servidores é que, tipo, é o famoso. Eu
eu quero que seja assim e foda-se, tá ligado? Eu lembro do OTP muito tempo atrás, né? Falando aqui do falecido, inclusive. O Tropius, mano. Então. O Tropius nunca me caiu, que o Tropius era um Pokémon insano no jogo, tá ligado? Então, tipo, você tem, né, a franquia, por exemplo, né? Muita gente pode falar assim. Então, que nem, né, a gente até pensou, assim, por exemplo, a gente vai trazer tudo, os stats igual a franquia. Aí a gente até pensou, mas e um Pokémon de Quest ali, e esse Pokémon aqui. Mas a gente virou e falou assim, cara, ó, vamos trazer os stats da franquia, vamos trazer os elementos que podem trazer esses Pokémons de volta, né? Um Pokémon que às vezes não é muito forte, mas às vezes ele tem uma habilidade legal, tem um stage legal, ele ainda consegue performar, né? Então eu falei, vamos trazer tudo igual a franquia, porque aí não tem discussão, entendeu? Porque aí, esse Pokémon é assim porque originalmente ele é assim, e pronto. Vamos se basear numa base já pronta, porque eu acho que fica mais balanceado, querendo ou não, né? Fica mais bem feito. Porque senão um cara, né, um iniciante, você pensar no iniciante que ele conhece Pokémon e ele começa a jogar o Pokémemories hoje, ele poderia virar e estranhar muito, né? Do Sim. nada, um Pokémon, tipo assim, nada a ver, ultra forte, e aquele Pokémon que é ultra forte que ele conhece, não consegue chegar nele. Sim. Então, é legal ter uma base, assim, pra escorar, né? E a franquia fornece isso pra gente. De mão beijada. Você tem todos os stats É. disponíveis. Uma coisa também que a gente poderia comentar aqui, Breninho, vamos começar pelo básico, né? Pelo começo, que é aqui na tela pra galera ver, que é o balanceamento vida e dano, certo? Eu gostaria que você explicasse o porquê essa atualização chegou, né, no Memories, entre aspas, sendo que a gente já sabe a resposta, mas vendo de vocês uma resposta que faça sentido. Porque eu vi muita gente reclamando nos grupos, né? Meu Pokémon Uhum. X ficou fraco. Meu Pokémon Y tá uma bosta. Mas por outro lado, esse aqui tá muito melhor. Você acha que esse era o propósito? Tipo, Pokémons de quests ficarem mais fracos? Ou não? Ou vai ter um rebalanceamento nesses Pokémons que são, entre aspas, especiais? Cara, não vai ter. Não vai ter balanceamento, tipo, em Pokémon de Quest, nem nada. Porque quando a gente trazendo, principalmente o sistema de abilities agora, muitos desses Pokémons que a galera hoje em dia considera fraco, se tornam fortes. Com a vida de TMs, com a vida de IV e EV no futuro. Então, muita coisa pode fazer esse Pokémon performar. Nem, não necessariamente o Pokémon ele é forte só por causa do base stats dele, né? Tem muita gente às vezes que acha, fala assim, dá Dex lá e fala assim, o base stats é 600, então esse Pokémon é melhor que o outro. Não necessariamente. Às vezes você ter um Pokémon com um ataque muito maior, às vezes ele tem uma vida muito baixa. Então, é um RPG, tem muita coisa para você mexer. Tanto que, se você for ver em PVP, se só base stats contasse, por exemplo, o cara ia usar 6 pseudo-lendários, né? Que é a lógica. Mas não necessariamente ele usa isso, né? Você pode ver que até no PVP, muitos Pokémons que às vezes têm um base stats baixo ainda performam muito bem. Às vezes por causa de habilidades, às vezes por causa de stage, às vezes porque ele exerce uma função específica. Então, não vai ter isso. A gente pegou os stats da franquia e a única coisa que é uma coisa que é diferenciada para Poketibia é a questão da vida, né? Porque a gente não pode, por exemplo, assim, o Pokémon tem 100 de HP na franquia, vamos colocar ele de 100 de HP no jogo. Porque aí a gente ia ter que fazer um rebalanceamento de todo o dano causado, até por criaturas selvagens, tudo por tudo, ia ser muito complexo. Então a gente faz um cálculo, né? Que é um cálculo muito simples. A gente pega HP que o Pokémon tem originalmente na franquia, multiplica por 150 e ainda tem a adição de Nature, adição de level, né? Então, isso vai fazendo o cálculo. Eu vi que muita gente às vezes ficou assim, caramba, por exemplo, sei lá, uma Shine, Bliss e Fame às vezes chega em 100 mil de vida. Mas eu mostrei isso pra galera até em live, por exemplo, a Bliss. E a Bliss é um caso muito legal, né, de se estudar, porque a Bliss ela tem uma defesa especial muito alta, ela tem uma vida muito alta, mas ela tem uma defesa física, tipo, pífia, Sim. ridícula, quase nula. E eu mostrei pro pessoal que se acerta um ataque físico na Bliss, ela praticamente vai embora. Então, aquele 100 mil de vida dela é representativo. Mas quando Situacional, você né? coloca, quando você explora as defesas do Pokémon, as fraquezas desse Pokémon, você consegue muito tranquilamente 2 ataques físicos, você
vencer ela. Óbvio, se você atacar ela pelo lado especial, ela vai ser um monstro. Assim como o Steelix vai ser um monstro pelo lado físico. Então, é isso. A pessoa agora vai ter que pensar muito bem, né? Nessas estratégias. Como que ela vai explorar se o cara tá usando um time especial, um time físico. Então, eu acho que desse jeito fica muito mais viável, né? Do que você arbitrar stats aleatórios pra tudo, né? Tipo assim, vou pegar esse Pokémon aqui e ele vai ter 150 de ataque físico porque eu quero. Não faz muito sentido pra mim. Então a gente falou, vamos colocar tudo como é originalmente. As habilidades chegando, muito Pokémon que não tem muito base stats, ainda assim vai performar muito bem. E é isso, entendeu? Cara, uma coisa que eu acho válido analisar é as abilities, né? Daqui a pouco a gente vai chegar na parte das abilities. Muito Pokémon que tem esse porém, com a ability acaba ficando um pouco mais interessante. Vamos comentar aqui, inclusive, antes de ir para as abilities, o roadmap, tá? O roadmap, Brenin, que vocês postaram no dia 17, tem muita coisa aqui que a gente queria conversar, mano. Muita pergunta que a gente pegou da comunidade tem a ver com o roadmap. Pra quem não viu, tem aqui o roadmap, atualização a médio prazo, Quad Utopia, servidor PVP, novos Shines, Poképrey, novas Gales e Minds Naturies. Gostaria que você comentasse principalmente duas coisas. Essa questão do Poképrey, que muita gente não sabe, e as Minds Naturies, Ok. principalmente. Cara, o Poképrey é um sistema que já tem muito RPG no Tibia, já tem até alguns Pokétibias, P-History tem. Sim, Se eu não me engano, o seu Poketibia também tem, né? tem. Então, cara, explicando de maneira assim, bem bruta, mas basicamente é um sistema que ele pode te dar alguns bônus específicos em alguns Pokémons. Então, vai ter uma janela do Poképlay e quando você logar, você vai ter lá uma certa quantidade de opções de Pokémons e você pode trocar esses Pokémons que saíram para você no dia, vai ter um sistema de você roletar esses Pokémons. Mas esses Pokémons que estão lá, você pode estabelecer algum tipo de bônus neles. Então, eu quero um bônus de catch nesse Pokémon aqui. Por exemplo, vamos supor que saiu, sei lá, Scizor, Dragonite, Alakazam. Aí você fala, pô, eu gosto de upar em Alakazam, dá um XP bom. Então vamos pegar um bônus de XP para Alakazam. Eu quero capturar um Dragonite. Então vou pegar um bônus de catch pro Dragonite. E eu quero dropar alguma coisa do Caesar. Então vou pegar um bônus de loot no Caesar. Então é uma espécie de janela que você consegue colocar bônus específicos para Pokémons, né? Esse bônus ele é temporário, né? Ele vai durar um tempo e durante isso você consegue usufruir disso, né? Isso facilita a pessoa às vezes fazer projeto de algum Pokémon que queira capturar, ou então projeto de algum item que queira dropar, ou até mesmo maximizar o up, né? Às vezes a pessoa consegue maximizar o up com isso. Então, basicamente é um sistema assim. Ele está sendo desenvolvido, deve sair aí nesse primeiro semestre ainda. E querendo ou não, é bem legal, né? Tipo assim, facilita bastante essa parte do PvE, né? Cara, É. isso ajuda muito, né? Uhum. Principalmente na parte de quem quer. Não sei como vai funcionar, né? Pode influenciar o Poképlay no loot. Eu não sei como vai Sim. funcionar. No cat, na No loot, XP. cat, XP, tudo Cara, isso consegue isso influenciar. influencia demais, né, cara? Uma coisa, Brenin, que eu tinha anotado aqui pra perguntar pra você, que é em relação aos buffs dos stages, né? A gente vai comentar disso daqui Uhum. a pouco. Algumas coisas que estão aqui no Patch Notes foi pensadas diretamente no sistema de stage ou foi pensada exatamente no sistema de abilities, visto que a abilities não está aqui no roadmap. Então, eu acho que a Ability não tá no roadmap, só foi um erro mesmo. Bem sincero, admitindo aqui. Porque até ano passado eu comentava, acho que a gente só chegou a esquecer mesmo. Eu achei que tipo, já tava Porque. pronta, tá ligado? E nem entrou no roadmap. Essa foi a minha Não, impressão. não foi isso. O de Ability estava em desenvolvimento. Era para ele sair mais tarde do que saiu. Isso é muito rápido, cara. Mas. Pegou de surpresa, mano. Mas Mas a gente conseguiu fazer mais rápido, né? Então, sistema de ability ano passado eu tinha comentado, já que ia sair esse ano. Sim. Mas a gente esqueceu, tipo, no roadmap, sendo bem sincero. Então, foi só erro
na hora de Só falta gerar atenção. imagem, texto. Atenção. É muita coisa, né? Às vezes a gente esquece. É bom, a gente sempre coloca lá, né? Tipo, ó, tem muita coisa que vai vir que não tá aqui. Porque a gente sempre esquece uma coisinha ou outra. Ou então, às vezes, é um ano, querendo ou não, né? Durante o ano a gente Sim. tem uma. A gente olha e fala, pô, essa ideia é legal, vamos colocar. E a gente começa a desenvolver. Então acontece bastante. Mas o sistema de ability a gente só esqueceu de colocar no roadmap mesmo. Mas ele já tinha ideias em desenvolvimento. E a gente sabia que ia sair esse ano. A gente só achou que ia sair um pouco mais pra frente. Cara, uma coisa que eu achei legal também no sistema de roadmap, que está atualizações a médio prazo, então seria até o mês 6. Então a gente coloca até o mês 6 ali. Lembra que nossa equipe é pequena, então pode ser que algumas coisas adiantem, algumas coisas atrasem um pouco. Mas, tipo assim, é o que a gente está planejando, né? Isso é um planejamento que a gente passa para a comunidade, falando assim, ó. Então, ali, por exemplo, no primeiro semestre, a nossa ideia é trazer essas coisas. Por exemplo, no sistema de abilities, era um sistema que a gente planejava a longo prazo, mas a gente trouxe. A gente falou assim, não, vamos trazer porque, como a gente vai fazer o balanceamento, se a gente traz o sistema de abilities, muitos pokémons que a galera vai falar assim, nossa, esse pokémon morreu, eles podem voltar por causa da ability. Então, a ability faz essa compensação. Então, por que a gente estava pensando no balanceamento, em trazer tudo nos stats original da franquia, já que a gente estava trazendo os stages, a gente falou assim, ok, já que a gente está fazendo essa atualização, vamos trazer as abilities mais cedo do que a gente estava planejando, justamente para poder compensar, né? Muito Pokémon, querendo ou não, ele usa a ability de muleta, ele se escora na ability. Então, a gente adiantou por causa disso. Então, tem escolhas, pode ser que alguma coisa vá para frente e outras coisas voltem. Mas a ideia é que esse é o planejamento. A gente fala, ó, até, sei lá, o primeiro semestre a gente pretende fazer isso. Pode ser que a gente faça mais, pode ser que uma coisa acabe dificultando e vá um pouco para frente, mas esse é o planejamento. A gente está tipo, mostrando o planejamento pro pessoal. Cara, uma coisa que você tem que se atentar, mano, é o galera do chat, tá? Quando eles falam sobre o roadmap, é o que eles planejam, né? É, Trazer pro servidor. Pode é, chegar alguma é, coisa é, diferente ou não. então, é justamente isso. Eu vejo, tipo assim, até no. Até compadeço, por exemplo, com a equipe do Hot Pokémon nesse momento, mas, tipo assim, quando um servidor qualquer faz um roadmap, não necessariamente, tipo assim, quando ele fala assim, ah, esse aqui a gente vai trazer esse ano, esse aqui é o roadmap a curto prazo, aí mostra lá umas atualizações. Não necessariamente ele tem aquilo pronto, ele fala assim, ok, eu tenho todas as atualizações do ano pronta, e agora é só, tipo, ah, essa aqui sai no mês tal, no mês tal, no mês tal, Sim. né? Isso Não é é o uma grande planejamento. empresa, né? Pode acontecer que às vezes atrase, e tem coisas que vai adicionar, né? Por exemplo, ano passado mesmo tem muita coisa que a gente trouxe que não estava no roadmap, e esse ano com certeza vai ter muita coisa que a gente vai trazer que não está no roadmap. Algumas ideias, a gente senta no começo do ano, a gente senta assim, faz a reunião e fala, ó, cara, o que seria interessante a gente trazer esse ano? A gente vai discutindo, a gente vê a equipe que a gente tem, se é possível fazer isso que a gente tá planejando, e a gente vai e solta pro pessoal, falando, ó, a gente pretende fazer esse tipo de coisas esse ano, entendeu? Para mostrar pro pessoal que, querendo ou não, que o dinheiro que entra tá sendo reinvestido, que a gente tem plano pro futuro, não é um servidor tá jogado, né? Tipo assim, falando, ah, é isso aí mesmo, você quer atualização, você vai descobrir no dia que atualizar. Beleza, é legal isso, mas só Sim. que eu, como jogador, eu gosto de saber que um jogo ele tá trabalhando em coisas. Então, é justamente para mostrar, né? Para ser um pouco mais claro aí. Mas acontece, né? Às vezes atrasa uma coisa, não adianta. Por exemplo, a Utopia, eu queria trazer ela em janeiro, só que aí não deu, né? Só que aí as abilities a gente ia trazer no final do ano, Chegou aí agora. trouxe agora. Então acontece esse jogo assim. Uma coisa que eu acho interessante também é que, querendo ou não, aqui no Memories vocês fazem o Dev Live, né? Tipo, não necessariamente é no seu canal. Na real, eu falei ao contrário. Vocês fazem Dev Live e não necessariamente é uma Dev Live. A sua live é uma Dev Live porque você tá jogando o jogo e comentando sobre as coisas do jogo, né? Acontece bastante, que tipo assim, muita ideia que acontece, às vezes, por exemplo, quando a gente colocou o sistema de. Quando a gente fez o balanceamento e começou a mostrar os stats reais na Pokédex, né? Por exemplo, teve o Emanuel, ele foi lá, comentou lá na live, falou
pô, Brenão, acho que podia fazer essa mudança, tal, tal, tal. E ele deu uma ideia maneira, eu falei, pô, isso é massa. Eu fui, levei pro pessoal, usei o argumento dele, aí a atualização entrou. Então, tipo assim, tem muita coisa que a gente pega jogando, né? Sim. O Kia também joga. Hoje ele tá mais agarrado, mas ele joga bastante também. E eu jogo quase todo dia, né? Agora que eu fiquei doente não deu, mas eu tô fazendo live todo dia. Sim. E durante a live, muita gente dá feedback, né? De coisas boas, né? Raramente chega, né? Um cara falando, pô, isso foi massa. Não, até que não, agora tá tendo bastante, mas às vezes o cara fala, pô, eu acho que isso aqui podia ser diferente. Aí se a ideia do cara for boa, eu sempre anoto, né? Eu até brinco com o pessoal, eu abro um bloquinho de nota durante a live e ele Você vai sai sempre anotando. cheio, assim. Não necessariamente tudo que a pessoa deu de sugestão vai entrar, mas muitas ideias boas a gente discute na reunião e muitas coisas que o pessoal passa pra gente em live, a gente adere, né? E eu também comento sobre atualizações, falei sobre o sistema de abilities antes dele sair na minha live, mostrei pro pessoal qual que era a ideia, por que que a gente estava fazendo daquela maneira. Então, é uma forma de contato, né? Entre a administração e os players, querendo ou não, a live ali. Eu queria realmente fazer uma dev live, assim, pretendo fazer no futuro, uma coisa mais formal, mas informalmente até que funciona bem. Quando eu faço a live no meu canal, que eu tô jogando a gameplay e tal, descontraída, ainda assim funciona como uma dev live, entre aspas. Sim. E também aqui, o que a gente faz aqui no meu canal também é uma Dev Live, né? A gente pega tudo que tá É, acontecendo no jogo, a gente destrancha tudo e já era. Eu acho injogável não ter a 10ª gen. Ah, tá. Tá bom. Eu achei que era um comentário. Eu achei que era um comentário, tá ligado? você achou que tava bravo? Aí Eu foi achei. ver 10ª, gente. Na hora que eu vi aí, eu acho injogável. Eu falei, caralho. Dá pra trazer 3 porra aqui no máximo. E olha lá, E é só os olha lá. inicial. E não é nem segunda e terceira forma. Não, é só a É primeira, só o velho. primeiro. Com 12 move cada um. Mano, uma coisa que eu peguei aqui, Breninho, eu separei também. Eu separei algumas perguntas, tá? Eu vou ler primeiro aqui as perguntas do chat. Ok. E algumas perguntas são mais cobranças, tá ligado, né? Aham. Pergunta sobre o TP da Bushleaf, que tá atrapalhando player novos que não tem VIP ainda. Que bug é esse? Eu não tô ligado. Não, eu também não tô ligado. Depois eu vou dar uma olhada lá pra ver se tem algum tique. Tá. Em Mas questão aos beleza, ginásios, vamos lá. será lançado? Vai ser lançado. Eu queria lançar o ginásio esse ano, mas eu falei pro pessoal, eu não quero fazer aquele esquema de ginásio que tu fala com o NPC, ele solta o Pokémon, aí tu, tipo, tu solta um full hit nele, foda-se. Eu queria. Eu já falei pro pessoal, o lançamento, por exemplo, da Corina, do Steve e da Iris foi um planejamento pra gente fazer Ginásio. ginásio. Sim. Porque no futuro eu quero fazer, só que aí vai ser uma batalha de Pokémon contra Pokémon só. Só que eu quero que seja uma batalha duradoura, que é uma batalha difícil, né? Então, cada Pokémon do líder de ginásio vai ter Uma um ou mecânica. mais especiais, Ah, então ele vai legal. soltar o especial. A contagem, a parte de tipagem vai contar muito mais dentro de um ginásio. Então, se você for usar, sei lá, um Pokémon de fogo contra um Pokémon de água. Você vai ter muita desvantagem, mas também se você usar um Pokémon forte contra aquele Pokémon dela, você vai ter muita vantagem. Então, eu quero que seja uma coisa diferente, né? Uhum. Muita coisa que a gente esse sistema de ginásio, inclusive o clássico de só chegar e soltar o full hit lá e ganhar a insígnia por nada, esse sistema em si já tem pronto no Memories. E ia ser solto, inclusive, ano passado. Mas eu fui e barrei isso. Eu falei, cara, vamos fazer um negócio mais legal, mais direitinho, que eu acho que vai ser mais divertido. Porque se eu solto esse sistema só clássico, o cara faz em um dia e ele fala, pô, que merda, tá ligado? Tipo, ok, e aí? Agora, se você faz um negócio bem feitinho, pelo menos tem todo esse planejamento, o cara tem que pensar em qual time ele vai usar em cada ginásio, eu acho mais interessante. Mas esse ano deve sair o sistema de ginásio, é um sistema que eu quero muito fazer. A gente deve soltar por região, tá? A gente não deve soltar todos, a gente deve soltar os de canto, aí junto com a Elite Four de canto também. Aí depois a gente solta Jotô, Hoenn, Sinnoh, Nova e assim por assim diante, né? Certo. Cara, é porque você fazer um duelo personalizado pra cada um, vocês não tem noção como que é complicado, mano. É complicado, né? Vocês Ainda não mais que têm a gente noção. tem muita coisa pra fazer, né? Sem ser necessariamente ginásio. Mas esse ano eu quero trazer ginásio, é uma das coisas que eu mais quero.
Tem um parceiro meu aí que tá doidinho pra jogar por causa disso. E logo, logo quero trazer também, porque é massa, querendo ou não. E é clássico, né, também. Já que a gente tá falando de franquia, o que é mais clássico do que isso, né? Que, sei lá, ganhar em Sig, enfrentar um Brock, uma Mist, uma Sabrina, um Surge. Então é maneiro, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Vamos começar aqui as perguntas. Ah, quando vocês vão voltar com o seu. Ah, o Rafael. O Rafael. A gente já voltou já, Rafael. A primeira pergunta aqui, tá? É do Legendzinho e perguntou o seguinte: como vai ser o evento de aniversário? Então, posso até dar um spoiler, né? O evento de aniversário, ele vai ter a parte do ano passado de temas aleatórios, né? Vai ter essa parte. Só que a gente quer fazer uma coisa um pouco maior esse ano. Vão ter 3 megas exclusivos para o evento de aniversário. Que vão ser o Mega Greninja, o Mega En, o Mega Chestnut. Então o player vai conseguir adquirir durante o evento esses Pokémons, eles podem acessar esses Pokémons. A gente escolheu justamente por englobar os 3 clãs e também serem clássicos, né? 3 iniciais clássicos de, de Kalos. Então, e vai ter mais algumas outras coisas. Então, vai ser um evento muito maior. Tanto que o evento de Páscoa, ele vai ser um evento legal, mas como a gente está já planejando 2 eventos logo em seguida, né? Que é o Páscoa e logo em seguida aniversário. O de aniversário pode ser que ele dê uma ofuscada no de Páscoa. Ainda bem que ele vem depois, então tá tudo bem. Certo. Mas assim, é um evento grande. É um evento que a gente quer mais mexer. É um evento que a galera gostou muito ano passado, do jeito que foi feito. Vai ser o do ano passado, só que melhorado, né? Vai trazer aquilo que a galera gostou no ano passado, só que esse ano a gente vai dar uma aprimorada, além das megas, vai trazer algum benefício também, né? Pra comemorar os 2 anos de Memories. Bom, muito legal, mano. Muito legal. Qual a próxima quest? Tem algo planejado? A Utopia, né? Utopia? Tem. Próxima quest é a Quest Utopia. É uma quest com um escopo muito grande. É uma quest que vai adicionar um continente novo para High Level, Certo. né? Então, a galera aí que gosta, pô, não aguento, né? Que nem o Maninho comentou lá com a gente, Potter. Nossa, o usurpador ela não aguenta o pai ela casando. Então vai ter novas anti-up, vai ter novos Pokémons para ser capturados exclusivamente nesse continente novo. Esse continente vai ter Pokés novos para capturar, vai ter Shinies novos spawnando, vai ter muita coisa para fazer lá. A quest também, né? E vai ser uma quest grande, né? É um escopo muito grande. E tem a quest especialista também, né? Ela não tá no meu escopo, não necessariamente eu que estou desenvolvendo. Quem está desenvolvendo ela é o Kia. Eu só vou escrever a história dela. Mas ela também está em desenvolvimento e deve sair depois do Kia. Aí, a curto prazo agora são as 2 quests que estão em desenvolvimento. Mas eu já comentei com o pessoal que ali pro meio do ano, ali pra frente, a gente vai lançar algumas quests pro mid-level, né? Pro level 300, 350, 400, 450, Sim. mais ou menos. Que vai ser uma quest envolvendo a equipe Rocket, Mewtwo, mas um pouco sem ser uma história autoral e um pouco mais puxada pros jogos. Bom, é uma coisa que você pode pensar que a longo prazo é positiva, né? Mas a curto prazo, você acha que isso é uma alteração que, entre aspas, é válida? Pelo quê? Do quê? Pela Não entendi. dificuldade. Da Utopia? É? Então, a utopia, né, a gente aprende muito com as coisas que a gente faz, né, Aham. necessariamente. Então, tipo assim, lancei a Memories Quest é uma quest muito complicada de se fazer. A utopia é uma quest que ela não vai ser tão difícil para fazer igual a Memories Quest, mas ela vai ser uma quest que ela vai exigir que o player jogue numa constância ali. Vai demorar para ele fazer, só que se ele for constante, ele consegue finalizar fácil. Querendo ou não, se você adiciona por exemplo, um continente high level, isso motiva a galera do mid level a upar para poder ir até esse local. Pokémons exclusivos lá, então novos match farm, futuro TMs exclusivos, muita coisa lá. E
eu sei que a gente, tipo, a gente tá devendo às vezes o conteúdo ali no meio do game, mas também é legal adicionar esse conteúdo high level, porque, cara, quando você chega num level muito alto em qualquer MMORPG, você fica, tipo, extremamente entediado, porque não tem muita coisa pra fazer, né? E, querendo ou não, até quando a gente lançar o Utopia, a galera vai consumir esse conteúdo por um tempo, e depois de um tempo eles vão enjoar disso. E é isso, essa é a manutenção de um MMORPG. A gente tem que lançar conteúdo para high level, pro mid level, pro low level e ficar fazendo isso. Sempre esse jogo, sempre é esse balanceamento de atualizações, né? Sim. Mas eu acho que é legal porque você tem que adicionar os objetivos. Às vezes a pessoa, por exemplo, quando a gente colocou alguns sistemas nos jogos, por exemplo, o sistema de Mega, cara, quando a gente colocou o sistema de Mega, a gente foi extremamente criticado, porque falou assim, não, isso aqui tá muito difícil de conseguir. E eu falei pro pessoal, galera, tem que ter alguma coisa difícil no jogo para vocês conseguirem objetivos. É uma coisa que E você tem que pensar que vai ter erros, né? e hoje, querendo ou não, se você anda no jogo, tem várias pessoas com mega evoluções. Tem gente que tem 10 mega evoluções, tá ligado? Por quê? Porque, mesmo sendo difícil, se o cara tem uma constância, ele consegue atingir aquele objetivo. E o player que é constante, ele tem que ser premiado, né? Pela constância dele, querendo ou não. E eu acho que a Utopia vai ser muito sobre isso. Muito mais sobre constância do que, por exemplo, igual a Memories Quest, que tem uma etapa que é extremamente complicada, que é a etapa até você chegar até lá. E tem a outra etapa que foi extremamente complicada, que era uma parte de pensar, então era muito complicado. Por isso que ela demorou tanto tempo, né? Se eu não me engano, foi 60 e poucos dias pra ser feito. Cara, é bastante tempo, hein? E é bastante, pra uma quest hoje em dia. Caralho, é bastante tempo, mano. Muito, muito. Foi a quest que mais demorou no Memories. Caralho. Tempo pra cacete, viado. Foi, foi. E tempo. Mano, eu não sabia que era tudo isso, não. Foi 2 meses pra fazerem a Memories Quest. Cacete. Mas será que foi por causa dos drops ou não? Não, não necessariamente por causa dos drops, porque em questão de drop, eu acho o Vale dos Gengars mais. A Vale dos Gengars demorou por causa de drop. Porque em questão de lore, ela não é muito complicada. A galera demorou tipo uma semaninha ali e fez. Agora, a Memories Quest foi a parte de pensar. Porque hoje em dia a galera chega, vê um vídeo lá e faz a Memories Quest muito rápido. Depois Sim. que eles fazem a parte lá da mineração e fazem a reparação da máquina do tempo, o pessoal entra na quest, em 3 dias eles fazem tudo, que é o tempo de fazer os bosses. Mas pra quem teve que pensar, chegar lá e pensar, aí foi muito difícil, tá ligado? Porque a galera às vezes fala assim, nossa, o cara chegou e ele desbloqueou com essa senha. Muito fácil, mas tipo assim, como é que o cara chegou naquela senha? Sim. Esse é o complicado. Então, acho que foi essa questão de pensamento. E eu acho que por isso que a Memory Quest demorou tanto, né? Posso Mas eu fazer aprendi muito com ela, né? um comparativo? Sei que são jogos diferentes, mas lembra quando descobriram como fazer mistérios? Então. O tempo que o- demorou? demorou muito. E, tipo assim, se for ver mistérios, é muito fácil. Tipo, é meio óbvio, né? Hoje em Vai, dia? 3 ditos, vai lá, clicou. Ok, agora. Como o cara chegou nisso, né? Então, esse pulo que é difícil, né, de Sim. acontecer. A própria Quest Celebi, né? Tem muita gente que fala assim, é só falar time naquela parte ali, abre a parte da árvore. Mas como é que chega nesse time? Cara, é complexo, né? Eu fiz um vídeo no meu canal mostrando como se chegava nessa palavra e era um bagulho muito complexo, né? Então, tem essa parte de pensar. Eu acho que a Memory Quest demorou disso. Então, na Utopia vai ter partes de você desbloquear alguma coisa, de você ter que pensar, parar, pensar, fazer umas, mas também não vai ser nada pesado igual foi na Memory Quest, porque eu achei que ali foi um pouco a mais, entendeu? Mas é isso, às vezes a gente faz umas coisas e elas servem pra gente aprimorar depois, então o importante é entender isso. Uma coisa que você tem uma pergunta aqui, né? E também cabe uma curiosidade minha. Vai ter um Clutch Year 6, né? Junto com isso vai entrar uma pergunta dos stages, mano. O Clutch Year 6 vai aumentar. Já pode falar? Quantos por cento vai aumentar de dano? Das chipagens?
Então, a gente não tem definido ainda a Tá. porcentagem. Então Porque podemos pode ser usar um número que. fictício pra ficar fácil. Pode, como exemplo. O Aham. 5 aumenta 50%, né? Não, 5 é 28. 28. Vamos supor que vai aumentar 35, tá? Ok. Junto com os stages que já está com até 6. Uhum. Vão ser 120% mais Certo. 35%. Você não acha que vai Ok. ficar muito difícil pra outros pokémons que não ganham buff de stage entrar no meta? Então, tem alguns outros sistemas que você consegue fazer o seu Pokémon destacar, né? Tem sistema de Berry, tem muito TM novo. É difícil você caçar um Pokémon que não tem algum tipo de stake. Às vezes ele pode não destacar ataque físico, mas ele destaca defesa, outro destaca speed. Então Sim. tem muita coisa que às vezes o cara tipo, pensa só no stage e não necessariamente é só isso. Por exemplo, eu vi muita gente usando o Typhlosion agora, depois da atualização, Mesmo que o porque Overhit o... tira o bagulho, né? Mas aí você tira o Overhit, mas você tem o Eruption É, 150 de ataque, de base dano. power, É é muito muito forte. alto. Aí você tem, por exemplo, o Chandelure, que o Chandelure já era muito forte, o ataque especial ridículo. Ele tem acesso à Mega Evolução aí no futuro, vai ter, né? E ainda assim, você ainda tem a habilidade Flash Fire agora com ele, que aumenta o dano de fogo dele em 50%. Adaptability, que aumenta o dano em 50% também. Então tem muita coisa. Às vezes é uma habilidade torna útil. Não necessariamente, às vezes, você precisa ter um Pokémon que vai estraçalhar. Se Sim. você for jogar PVP, o cara que é pica no PVP, o cara que é campeão no PVP, pode ver no global, no próximo que vai ter, nos mensais que a gente vai fazer. Você vai ver que o cara não necessariamente ele usa 6 Pokémons porradeiros. Ele vai usar Dois. muito Pokémon, 2 Pokémon porradeiro ali, um que vai ser suporte, um que vai ser aquele Pokémon que vai entrar, que vai ser o chato, que vai jogar efeito negativo. Então tem muita estratégia em Pokémon. Então, pode ser que um Pokémon ou outro fique ali de lado, mas a grande maioria sempre vão ter uma arma para isso. Vão chegar novos TMs que vão destacar. Eu já mandei pra galera, né, pra evento de Páscoa chegar o TM Agility, chegar o TM Ronnie Klaus. São dois stacks, um de speed e outro de ataque. Então, vai ter N fatores que podem influenciar. Às vezes você pode descartar um Pokémon e falar, cara, ele não é mais utilizado. Chega um TM novo Breninho, e esse alô? Pokémon começa a vir. Alô? Acho que você lagou. Se puder voltar um pouquinho, eu acho que você lagou. Que hora que eu parei? Você tava falando sobre o TM. É. Tem dois TMs novos que vão chegar aí agora no evento de Páscoa, que são TMs de stack, então vão ajudar Pokémons que não tinham nenhum stage a conseguirem destacar, né, o Certo. stage, que vão ser um stage de speed e um de ataque. Então, a curto Então, prazo não vai ter algum. Tipo, esses pokémons que não tem essa solução vai ficar por isso mesmo até chegar as atualizações. é isso que eu falei, depende muito do que o cara usa. O cara fala Entendi. assim, o cara vira e fala assim, ah, estragou tal Pokémon. Mas, tipo assim, o que você faz no jogo? Aí você fala assim, eu faço hunt, faço rota de TM, faço rota de ability pet. Irmão, tipo, pra você, se você usar qualquer Pokémon, ainda vai ser utilizável. Sim. Porque em hunts convencionais, não faz diferença nenhuma. Mas em hunts complexos ou então em PVP, aí sim, isso influencia bastante. Mas igual eu falei, vai chegar habilidades, vai chegar novos ataques, vai chegar sistema de berries, vai chegar muita coisa que vai fazer o seu Pokémon ficar mais forte. Então, às vezes, aquele Pokémon que você acha que morreu, com atualizações vindo, ele vai superando até os que estavam aí. Sim. Então, tem muita possibilidade, né? Pokémon é um RPG muito grande, com muita coisa, muito sistema diferente. E pra quem não acompanha, né, a franquia foi fazendo esses ajustes que eles percebiam que tinha um gap, igual o membro está fazendo. Por isso percebe É, que tem um gap, é. vai lá e faz uma atualização que meio que corrige o gap. Por Isso exemplo, é louco, cara. se for ver o VGC hoje em dia, você vai ver que a maioria dos times são muito iguais, mudam um, dois Pokémons no máximo, um pelo outro, e eles vão fazendo alguns regulamentos para poder, tipo assim, vamos banir esses Pokémons aqui desse, vamos permitir esses, para poder girar Ter um jogo, pouco, né? né? Para ter jogo.
Então, vai ter muita coisa que vai influenciar. Por exemplo, eu posso citar, o ataque, o Baton Pass, né? Se você coloca o ataque Baton Pass, por exemplo, num Pokémon, um Smeargle, ou seja, e coloca ele para destacar ataque físico, ataque especial, o que seja, e você usa esse Baton Pass, o próximo Pokémon que você trocar, você consegue passar todos esses stages para esse Pokémon. Então, às vezes, meu Pokémon não estaca, mas o meu Pokémon que estaca tem esse move. Então, você estaca com esse Pokémon, a hora que você trocar, ali na Hunt mesmo, esse Pokémon, esse próximo Pokémon que você colocou que não estacava, estaca. Então, tem muitas alternativas para contornar isso. Até, por exemplo, a galera fala, Speed, tem Trick Room que vai vir no futuro. Tem muita coisa que contorna dificuldades, né? Tipo, não necessariamente o Pokémon morreu por causa disso. Às vezes ele só não tem as ferramentas hoje para fazer o que esse Pokémon fodão tá fazendo. Mas em breve ele vai ter ferramentas para poder conseguir chegar nisso. Cara, uma coisa que a gente pode pensar a curto prazo, Breninho, é a questão dos clãs. Isso é uma coisa que já tá planejada? Já tem alguma coisa já vindo em mente? Então, eu nem vou cravar que é curto prazo aqui, mas o que está sendo desenvolvido de clã, que vai acontecer é que a gente vai fazer uma interface de clã para o cara acompanhar o progresso de quest, das tasks que ele está fazendo, o buff que ele ganha. Então, assim como a gente fez a Boss Info, a gente vai fazer uma interface. Uma outra coisa que eu posso confirmar de clã que também está sendo desenvolvida é que a gente vai acabar com os Shines exclusivos e a gente vai fazer um Pokémon Shine exclusivo para cada clã, ao invés de ser esses 6 que tem aí, vão ser um só, que vai ser um Pokémon mais focado pro PvE, não vai ser um Pokémon PvP, para não interferir, para nenhum clã ficar desbalanceado com o outro. Então a gente vai colocar 3 Shines que você vai adquirir quando você atingir o máximo. Certo. Legal pra caralho isso. De graça, inclusive, o cara não vai precisar fazer nem nada, ele vai ganhar esse Pokémon. Mas aí esses 6 que hoje em dia, sei lá, Sableye, Rondon, todos os outros que tem aí, eles vão poder ser utilizados em qualquer clã, né? Isso é do caralho. Vai cair. Porque a gente tentou fazer uma coisa legal com esses shines exclusivos, só que não ficou legal. Então a gente falou, agora vamos acabar com isso e refazer, né? Igual eu falei, tudo é experiência. Às vezes a gente faz e fala, a gente achou que era massa, mas não ficou. Pro formato do Memories, é minha opinião, tá? Pro formato que é a gameplay do Memories não faz muito sentido. Não faz sentido. Mas, tipo assim, a gente foi bem intencionado. Mas aí a gente olhou. Isso é importante, né? Aprender. Eu falei, a gente olhou e falou: não acho que é massa. Então vamos fazer um Shine aí, que o cara ganha um Shine pra PvE. Beleza, ele ganha um prêmiozinho lá, mas todo mundo pode usar esses Shines aqui agora. E a última coisa que eu posso confirmar pra clã é que vai ter uma possibilidade de você ter um slot de off-clã. A partir de um certo nível, né? Mas então, de um certo nível de clã, no caso. Até o tier, Então, a partir do tier 6. então, até então, até o tier 6 é isso. Então, você pegou o tier 6, eu sou o tier 6, eu sou Space. Pô, mas eu queria muito ganhar buff em Pokémon Fogo. Aí você vai poder pôr slot do tipo Fogo e você vai ganhar o buff do tipo Fogo. Isso é do Isso caralho. também, isso, cara, isso vai movimentar muito. Tipo, eu tô muito curioso quando a gente colocar isso pra ver o PVP, por exemplo. Como que vai funcionar, tá ligado? Do nada cai um cara lá do Void e, pô, o cara tá usando, sei lá, um Metagross. Tipo, caramba, tipo, não esperava isso. Então, vai dar uma É surpresa versatilidade. também, né? Vai ser só um slot, né? Porque senão não faz sentido, né, gente? Tipo, abrir muitos slots, porque senão, tipo, também sem graça. Se abrir 3 slots não faz sentido, na minha visão. Porque o cara Não vai poder usar faz. 3 Pokémon diferentes, além do clã dele. Pra que tem o É clã, muito então? quebrado. Eu acho que é um slot pro cara olhar ali e falar assim, é isso aqui que eu vou fazer, essa estratégia. É isso que eu quero. Aí no futuro eu já falei que eu queria mexer de você conseguir tirar buffs de um, colocar buffs do outro, mas aí isso aí fica mais pra frente. Mas o que tá sendo planejado agora a curto prazo é Tier 6, um slot de off-clan, a interface e o Shine exclusivo. É isso que vai mexer no clã até então. Certo. Confirmado. Esse é confirmado. Show.
Outra pergunta aqui que apareceu. Galera do chat, já vou dar uma atençãozinha, tá bom? Sobre as perguntas do clã, a gente já comentou, tá, pessoal? Então a gente não vai voltar nesse tema, beleza? Pergunta aí pro Breno se terão moves que afetam outros pokés que estão no seu time. Vão ter. É igual eu falei, por exemplo, o Baton Pass vai ser isso. Vai ter, por exemplo, o Trick Room, quando a gente trouxer o Trick Room. A gente vai estabelecer... Tipo, é difícil. Como é que você fala assim, cara, como é que eu adapto um Trick Room para um Poketibia? É muito complicado. Sim. Mas eu, tipo assim, tem uma ideia, né? Por exemplo, você estabelece uma speed global média, sei lá, speed global, por exemplo, a speed média de todos os Pokémons da história é 72. Então, se você tiver... Você faz um cálculo com o Trick Room, né? Então, tipo assim, meu Pokémon tem speed 10. Qual é a maior speed de um Pokémon no jogo? 150. Então, utilizando o Trick Room, meu Pokémon sai de 10 para 140 de speed. Então, você pega a maior speed, subtrai da speed dele atual e pega a nova speed do Pokémon. Então, por exemplo, Trick Room, você vai poder utilizar, sei lá, um time com 6 Pokémons ultra lentos e o primeiro Trick Room que se soltar num dos seus Pokémons, a speed é invertida, pra quem não sabe, né? No Trick Room, os Pokémons mais lentos atacam. Atacam primeiro Então, sempre. Tipo, não é de uma vez ou outra, não, é sempre. E quanto mais lento, mais rápido ele é. Sim. Né? Então, o que a gente pode fazer é essa adaptação. Tem Trick Room, tem ataques também que são de stack que vão ter, né? Principalmente por ter stack de speed. Tem várias coisas que vão afetar. Então, vai ter sim a possibilidade, vai ter alguns ataques que você vai utilizar que vai influenciar diretamente no seu time inteiro. Né? Às vezes, tipo assim, você vai usar um ataque ali, ele vai estacar mais um de speed. Mas ele vai estacar mais um de speed uns 6 pokés. Não necessariamente um só. Eu sei que aqui não é uma live do Pokénet, mas você quer saber nossa ideia pro Trick Room? Já tá rolando? Pode falar, A gente usa a base Stats franquia, tá ligado? Então, um exemplo aqui que a gente usou lá foi o Ninjask. O Ninjask tem 160 de speed. O que o Trick Room faz? Ele analisa primeiro o que tá no Movie Bar, na Pokébar ali, pra o player saber. E quando tá com o Trick Room ativo, ele pega sempre o mais alto que está no time da pessoa. Então a pessoa não obrigatoriamente vai utilizar 6 Pokémons lentos. Vai usar um rápido pra distribuir pros 5 lentos. Tá ligado? Pra não ficar, tipo, pra não ficar tão pesadão, tá ligado? E não ficar tão forte, porque, mano, 5 Trick Rooms é muito roubado, mano. Então, mas não necessariamente... Muito roubado, entendeu? Não necessariamente 5 Trick Rooms, né? Tipo assim, a minha ideia é que você ativa, porque a gente vai colocar um sistema de campos e de climas. Sim. No Memories. E o Trick Room, ele vai entrar como se fosse um campo. Entendi. E quando ele entrar um campo, esse campo vai estar ativo ali por um tempo. 60 segundos desse campo de Trick Room ativo. E quando você colocar... então a gente estabelece uma speed máxima. Speed máxima 150. Se o teu Pokémon tem 20 de speed, a gente vai fazer tipo 150 menos 20. A nova speed do teu Pokémon no Trick Room é 130. Entendi. Então, quanto mais lento ele for, por exemplo, um Chuckle, ele tem 5 de speed. Se a speed máxima é 150, no campo de Trick Room ele vai ter 150 menos 5, vai ter 145. Então, como ele é muito lento, ele se torna muito rápido. Mas aí você fala assim, e se o Pokémon tiver a speed muito alta, aí ele vai ficar muito lento. Então, muito lento, né? A speed do meu Pokémon é 140. No campo de Trick Room, ele vai ficar com 150 menos 140. Ele vai ficar com 10 de speed. Seu Pokémon vai ficar ultra lento. Então, a gente pretende colocar o sistema de campos no jogo. No PvE, ele vai funcionar de forma individual. Tanto se você colocar, por exemplo, Grass Terrain, Mystic Terrain, ou então se você colocar o sistema de climas que tem Rain Dance, Sunny Day, ele vai funcionar de forma individual. Então, se os buffs ali no seu personagem, não vai afetar ninguém que tá junto da Hunt, nem nada. Mas um sistema de PVP individual, no 1x1, esse sistema, inclusive, vai ser compartilhado. Então, se um cara, por exemplo, setar um Rain Dance, ele vai ganhar buff nos Pokémon de água lá, tudo, vai ativar a habilidade Swift Swing, por exemplo. Só que aí, se o outro player soltar um Sunny Day logo em seguida, ele substitui o campo de chuva por um campo de sol. E aí, mas isso no PVP ou no PVE? Não, isso no PVP. No PVP? No PVE vai funcionar de forma individual. Então, por exemplo, eu tô com meu personagem.
eu setei o terreno de grama e setei o Sunny Day. Eu tenho os buffs do Sunny Day, os debuffs do Sunny Day, tenho o buff do Grass Terrain, tudo ativo. Porque eu ativei ele com moves ou com habilidades. Tem vários Pokémon que ativam também. Então eu ativei de alguma forma esse terreno e esse clima. E tá ali contando quanto tempo tá durando. Ah, é 60 segundos, por exemplo. Tá durando 60 segundos. E durante. Quando tiver ativo, se eu tiver perto de outro player nem nada, não vai afetar. Esse campo tá ativo para mim. Então, por exemplo, se eu ativo um Sunny Day e ataco um Pokémon do tipo fogo, os ataques de fogo dão mais dano. Os ataques de água dão menos dano. Então, isso funciona de maneira individual no PvE e até no torneio. Agora, quando os players entrarem na arena de X1 um contra o outro, por exemplo, aí que a gente vai colocar ali em Battle City, cada um entra no slot, exemplo, né? Eu vi na sua live. no slot, você puxa, e aí Aí, esse terreno e clima passa a ser compartilhado. Cortou. Cortou em que parte? Cortou da parte do que você estava falando sobre o terreno. Não, mas basicamente quando entrar os dois players, se um ativar e o outro ativar, aí começa a ter a sobreposição, né? Sai um clima, entra outro clima. Sai um terreno, entra outro terreno. Então o cara vai ter que pensar na hora que ele vai usar o terreno, se ele vai utilizar mais de um terreno no time. Aquele terreno, eu vou utilizar o Mr. Rain, mas se eu usar o Mr. Rain, quais Pokémons meus beneficiam nesse terreno? Então, vai ter que quebrar a mente pra caramba, né? Sim. Cara, tipo, pô, isso aqui é o bagulho de parceiro, mano. Saber que o Memo tá chegando nesse nível é do caralho, mano. Pensar que vocês estão querendo inovar, tá ligado? É muito foda ver um servidor que realmente quer fazer alguma coisa diferente, tá ligado? Isso é do caralho, mano. Eu falei pro pessoal, falei assim, cara, hoje tem muitos sistemas hoje em dia que a gente vai trazer que tem outros jogos, né? Mas sempre que possível, a gente quer trazer de uma forma diferente. Tipo assim, né? Se não tiver como, a gente vai trazer o sistema mesmo assim. Mas a gente quer trazer da melhor forma possível, de uma forma diferente. Porque, tipo assim, senão, né, não faz sentido. Se eu for fazer o mesmo jogo que outra pessoa, é melhor a pessoa jogar. Então, essa é uma ideia que a gente tá tendo aí dos terrenos e climas, que eu acho que vai ser muito massa. E pode ser que no futuro um outro Pokétibia faça de outro jeito. Mas esse é o jeito que a gente planeja. Também as pessoas podem copiar a sua ideia e vai ser por isso mesmo, mano. Faz parte, faz parte. E tipo assim, né, e é uma ideia, eu acho muito engraçado isso, às vezes as pessoas falam assim, mas isso tem tal coisa. Tipo assim, gente, por exemplo, você faz árvore de talento. Isso tem, por exemplo, na PXG, mas também tem em vários outros MMORPG. O sistema de climas e terrenos. Se alguém um dia pegar essa ideia do Memories, cara, é uma ideia que tem na franquia. Isso acontece na franquia. Tipo assim, cara, é isso. Fazer o quê? Não tem o que fazer, entendeu? O importante é a gente, cada um fazer o seu trabalho aí certinho. Cada um joga o jogo que gosta, ou vários jogos que gosta. E tá tudo certo, entendeu? Tipo, não tem nada a ver. Cara, uma parada, Breninho, que eu acho que o Memories tem que pensar é nas ideias novas, mano. Inovar. E vocês já estão fazendo isso, mano. Vocês pensam em fazer mais alguma coisa baseada em franquia, mano? Cara, tem adaptações pro Pokétibia? Então, tem uma adaptação que talvez a gente faça nos Z-Moves, que vem esse ano os Z-Moves. Cara, isso não é certeza ainda, né? Mas, tipo assim, é uma ideia, porque a gente começou a pensar, como é que é um Z-Move? Ele vai pegar um ataque, vai deixar ele mais forte, com mais power, e tipo assim, beleza, o que a gente faz? A gente pega um Z-Move, coloca no Pokémon, e esse Pokémon ganha, sei lá, uma animação nova, dando uma... Isso é legal? Cortou legal agora. Desculpa ser chato, mas cortou legal. Porque a internet aqui tá meio foda, deixa eu ver. Alô? Que hora que parou? Foi na parte do Z-Move, que você começou a falar do Z-Move. Aí começou a picocar tudo. Por exemplo, a parte dos Z-Moves. Como é que funciona os Z-Moves, né? Ele altera um ataque existente, aumenta o power dele e muda a animação, certo? Certo. Ok, beleza. Mas, tipo assim, isso na franquia é ultra utilizável, porque às vezes com um ataque você derrota um Pokémon, porque é um jogo por turnos, é um jogo que é crita, tem muita coisa, o HP menor, o HP
bem menor, então um Z-Move faz sentido. Agora, se você pega um Z-Move e adapta para um Poketibia, vamos supor que eu tenho um Pokémon e eu altere um ataque dele. Ah, eu alterei, sei lá, um exemplo, um Draco Meteor. Ele ficou mais forte, ficou com uma animação diferente. Isso é útil? É, legal, teu Pokémon vai dar mais dano. Mas não é um dano considerável. Então, tipo assim, a ideia de Z-Move minha é que às vezes a gente não coloca um Z-Move específico para cada ataque. Então, tipo, vai ter um Z-Move do Water Pulse, por exemplo. Um Z-Move do Surf, um Z-Move de tal coisa. Um Z-Move do Flamethrower. E a gente coloca um Z-Move, por exemplo, um Z-Move físico do tipo fogo. Então, se você utilizar no seu Pokémon, todos os ataques do tipo fogo físico irão ter a animação alterada e ainda ganharão o buff do Z-Move, que é o buff no ataque. Então, tipo assim, uma parada que realmente mude. Porque, querendo ou não, se você for pegar as gimmicks, o Z-Move é disparadamente a mais fraca em comparação, tipo, às outras. Então, eu acho que Z-Move funciona muito nos jogos por turno, mas eu não sei se funciona tanto em um Poketibia, que é um jogo muito mais dinâmico. Então, tipo assim, pode ser que é um sistema que a gente vai alterar. Não é certeza ainda. Igual eu falei ali do clima e tal. Mas pode ser uma coisa que a gente mexa para tornar ele mais utilizável. Porque senão o cara não vai querer usar. O cara não vai falar assim, não vou ralar para ter um Z-Crystal para me colocar no Pokémon e alterar um ataque. Vai Aí, ganhar entendeu? pouquíssima coisa, né? Pra ganhar pouquíssima coisa. Beleza, agora eu dou 500 a mais de dano. Beleza. Aí o cara fala, foda-se, tá ligado? É melhor eu colocar um real de área. Pois é. Eu acho que uma coisa que você pode chamar a atenção do player, Breno, pro Z-Move, não é nem na questão do dano, você bota fé, é ele ter um ataque diferente, mano. Então, essa é a ideia. Tipo assim, eu queria, não necessariamente vai entrar isso, mas que o Z-Move alterasse, por exemplo, o Z-Move do tipo elétrico alterasse, sei lá, 10, o Pokémon tem 8 ataques elétricos, aí muda, tipo, 6 ataques elétricos dele. Não só em questão de power, mas em questão de visual. Então, tipo assim, igual tá acontecendo com os addons prismáticos, né? Quando você soltar um certo ataque com Z-Move, a animação não é a mesma animação Sim. convencional. É maneiro também, é hype, entendeu? Mas, tipo assim, querendo ou não, é a gimmick menos hypada, né? De Eu acho que é a todas. gimmick que menos influencia no jogo, você concorda? É. É a menos quebrada também, ó. A mais quebrada disparadamente é a Gigantamax. Isso É vai ser muito um quebrado. problema pra vocês colocarem, né? É ultra quebrado, mas e a Azimuth é a menos. Pra mim é. Eu acho que a Gigantamax vai ser diferente do Memories. Eu não sei, né? Ainda Porque eu acho é que é uma papo, coisa que você tem que pensar muito pra fazer, né? é papo futuro, né? É, Mas exatamente uma pô, das pra quem perguntas não aqui. sabe, tem os de Max Move, né? São ultra quebrados. Tem a modificação em HP. Então, tipo assim, Gigantamax e Dynamax é delicado. Então, pode ser que talvez a gente traga, né, no futuro. Tipo assim, um dia a gente vai trazer, evidentemente, né? Mas, tipo assim, O momento vai chegar. um momento vai chegar. Vai demorar. Isso aqui eu deixando claro, tá? Deixando bem claro que vai demorar ainda. Mas quando a gente for fazer, talvez tenha que ser um pouco adaptado, porque é disparadamente a gimmick, na minha opinião, mais quebrada, assim. Tipo assim, você tem um Pokémon de encantamento, você é Acho muito que forte mesmo. eu acho que isso é consenso, que é o mais forte. É o mais forte, entendeu? Eu acho que é muito quebrado. E quando chegar a terastalização é mais É, tranquila, mais né? tranquilo por conta do dano, né? Eu acho que a terastalização é uma gimmick, inclusive, mais defensiva do que ofensiva. Por quê? Porque, pô, tu pode pegar uma grande fraqueza do seu Pokémon. Então, por exemplo, você vai enfrentar um cara do clã, pô, Space. O cara tá com vários Pokémon lutador. Pô, tu coloca um Terastal fantasma do teu Pokémon, acabou. Tu tem um Dragonite, sei lá, imune a lutador. Né? Então, tipo assim, você consegue fazer umas brincadeiras bem doidas assim. Eu até brinco com a galera que é o Shedinja de Air Balloon com terastalização do tipo elétrico com o Wonder ativa. Não morre Ele pra não nada. toma dano de nada. Não morre pra nada. É só dano indireto. Ele toma dano de Toxic. Aí sim, essas coisas. Mas
tirar isso, irmão, ele não toma dano de nada. Nada E, bate tipo, e nele. o dano é pouquíssimo, né? Então. É foda. Então, tipo assim, tem umas brincadeiras pra fazer. Mas é igual eu falei, né? É pro futuro. É bem Mais futuro, né? provavelmente, cara, Gigante tá muito bem. Que é muito quebrado. Muito quebrado. Breninho, uma pergunta aqui que eu acho que pode sim ter acontecido de novo, né? De você ter esquecido de colocar no Patch Notes. Mas vai que não, né? Ah. A adição do sistema de bestiário junto do remake da Pokédex. Poderiam colocar o bestiário como uma forma de obter os pontos de abilities e também para poder adicionar as Hidden Abilities, possibilitando a Ok. compra das mesmas apenas quando tiver completado o bestiário de tal Pokémon. O nick do Então. player que mandou essa pergunta é do Meleis. Eu respondi essa em- pergunta quando ele mandou, Breninho. Desculpa te cortar, meu mano. E eu falei Tá. assim: acredito que eles não queiram copiar tanto assim o sistema do OTP. Então. Cara, vamos lá, por partes. Bestiário vai ter, porque ele é um elemento de RPG. Bestiário tem Isso. no Tibia, tem vários RPGs. Vai ter o bestiário um dia, mas ele não vai ter relação com a ability. A gente não vai fazer a mesma coisa que tem no ATP, justamente porque a gente quer fazer uma coisa diferente, entendeu? Eu vi muita gente falando, mas o bestiário. Assim, pô, não é o Ati Pokémon, tá ligado? Se for pra gente fazer tudo igual lá, é mais fácil você baixar lá, jogar. Joga lá, né? Então, tipo assim, o bestiário ele vai ter outra função, né? Vai ter outra função para ele vai ser útil para outra coisa, vai surgir no game porque ele é um sistema que não é um sistema do OT Pokémon, é um sistema de RPG em geral. Existem Sim. vários jogos, inclusive vários Poketibers tinham antes, né? Mas eu acho esse sistema ultra chato, ultra chato. Eu odeio, né? Tipo assim, quando eu jogo OT Pokémon, eu odeio fazer bestiário. Eu acho extremamente chato. Eu acho que só os caras que tem muito bestiário ativado é porque é os caras que usam um bot o dia inteiro e porque ninguém tem saco pra fazer isso manualmente, tá? Não mesmo. Você ficar, sei lá, e falar assim, não, agora eu vou, beleza, pra esse eu vou matar 10 mil Pokémon e catar 300. É muito chato, É, entendeu? não dá. Não dá. Pra ativar uma habilidade. Tipo assim, eu não acho ok. Então, por exemplo, o sistema que a gente colocou, que você pode, por exemplo, dropar os Ability Pets, ele gira o mercado. E o sistema de bestiário é um sistema que ajuda o mercado em nada. Então, tipo, você vai farmar os pontos é seu e pronto. Ok. Agora, o sistema que tem os Ability Capsules, os Ability Pets, é um sistema que você pode, por exemplo, utilizar isso para farmar, por exemplo. Então, é diferente. Não quer dizer que é melhor, nem. É só que a gente quis fazer diferente. Mas o sistema de bestiário, eventualmente, vai vir. Remake da Pokédex. Tá sendo planejado, né? A gente fez a mudança já dos stats aparecendo na, na Pokédex. E, tipo assim, a gente vai fazer um remake dos moves, né? Power dos moves. Tem move que tem power errado, esse tipo de coisa. A gente vai fazer um remake de moves, de power de moves. E aí a Pokédex deve vir, porque eu sei que a galera olha e fala assim: nossa, olha só essa Pokédex. Vai demorar muito pra fazer uma muito incrível. Mas, tipo assim, aquela Pokédex ela é feia, mas se ela estiver puxando vários dados diferentes, a única coisa que muda de uma para outra é visual. Então, tipo assim, é só implementar um visual. Então, tudo isso que aconteceu de stage, remaking stats, foi tudo uma preparação também para Pokédex. Então, a gente deve fazer ela aí, acredito que até esse primeiro semestre. A gente vai abrir um servidor teste para vocês testarem a Pokédex lá, ver se tá certinho. Mas ela vai vir eventualmente. Aí ela vai estar integrada com o sistema de ability. Não com o bestiário, mas com o sistema de ability. Uma coisa que você pensa, Braninho, pro futuro do Memories, que é o último assunto aqui do nosso vídeo, beleza? E é em relação ao PVP, mano. O que vocês estão planejando pra gente? Eu vi que vai ter dia primeiro, né, um mundo teste, né, de PVP. Eu queria saber de Uhum. você, mano. O que vai chegar aí pra gente? Vai chegar alguma coisa de mensal? Como que é? Então, a gente tá sendo feito o sistema de mensal para acontecer. Foi até bom a gente não ter corrido demais com o sistema de mensal, porque veio muita atualização que mudou o PVP.
Mas, tipo assim, vai ter mensais, né? A gente quer fazer mensais. No futuro eu tenho uma ideia muito, mas aí eu acho que não fica para esse ano. Mas eu acho que, cara, o PVP esse ano, né? Igual eu falei, né? Quando a gente pré-global lá, eu falei, ó, e pós também, falei, ó, olha o tanto que mudou de um ano para o outro. E eu falei, ó, e a tendência é que o próximo torneio global mude cada vez mais, né? Muito mais. A gente vai ter os mensais, então eu acho que não vai ter tanta surpresa no global por causa disso, porque a gente vai ver os Pokémons lá e tal. Mas, cara, PVP vai mudar muito, né? As habilidades no mesmo não são iguais, por exemplo, ao do OTP, né? Uma habilidade que muda 50% da franquia, no OT geralmente muda 20%. No Memories muda 50%. Então, tipo, habilidades são muito... Muda muito uma coisa. Às vezes, TMs muda muito uma coisa. Então, é tudo grande. Tem o sistema de clã que vai vir, que vai alterar mais ainda. Então, imagina, tipo, a complexidade que vai ser o PVP daqui para frente. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ser. Vai ter o Global em janeiro. Vão ter os mensais. A gente ainda está discutindo como é que vai ser a premiação. Mas a gente quer fazer uma premiação massa. Os mensais também. E eu acho que é isso. Eu acho que esse ano é o ano da mudança no PVP. Porque até o Global chegar, a gente tem mais habilidades chegando. A gente tem Raiden. TMs chegando. A gente tem Shines novos chegando. Tem Pokémons novos chegando. A gente tem Z-Moves chegando. 7ª geração. Cara, tem muita coisa pra vir. Tem sistema de clã, slot of clã. Então eu acho que vai ser muito complexo. O sistema de clima se chegar até o final do ano. Então, cara, imagina o cara chegar no PVP, ele vai ter que pensar em clima, em terreno, em qual off-clan que ele vai usar, em qual Pokémon que ele vai usar, com qual ability ele usa, com qual held item ele qual TM ele coloca. Então, tipo assim, vai virar um bagulho pra nerd. Então, tipo, o cara que se dedicar, ele tem uma vantagem, porque o cara que chegar, tipo, desprevenido, ele vai ter que caçar muita informação pra chegar até lá. Pra chegar até num meta, né? Breninho, uma coisa que eu queria agradecer é por você poder participar desses podcasts. Eu queria muito fazer, né, mano, podcast com os outros dois também. Mas os caras é mais enrolado que fone É de ouvido no difícil. bolso. E, mano, eu gostaria de agradecer você, mano, por ter dado aí esse tempinho pra gente. Quase 2 horas aí de podcast. Coisa pra cacete. E, mano, obrigado, velho. Obrigado mesmo pela moral, Breninho. Papo reto, mano. É nóis, amigo. Eu que agradeço. Sempre gosto de vir aqui bater um papo. Eu gosto de verdade, assim, conversar e tal. Responder as perguntas da galera também. Às vezes a galera também tá meio pá das ideias, manda coisa xingando, eu também respondo. Então, tipo assim, eu acho que o importante é isso, né? A gente vem aqui, dá a cara a tapa, também dá a oportunidade de vir aqui e falar, acho interessante. Então é isso, né? Mostrar também que a gente tá trabalhando, apesar de tudo, a nossa equipe é pequena. Eu vi, tipo, por exemplo, muita gente. É um negócio que foi até engraçado, né? Depois a gente postou o sistema de habilidades no Instagram. Aí eu vi gente falando, poxa, né? Por exemplo, o Watch Pokémon lançou a Pokédex em 2016 e vocês ainda não. Aí eu fiquei pensando, né? Pô, 2016, né? Os caras tinham 6 anos pra fazer, eles tiveram 6 anos pra fazer a Pokédex. É. Então a gente ainda tá adiantado, gente. A gente não tem nem 2 anos ainda. Mas brincadeiras à parte, vai vir esse ano. É uma coisa que me incomoda muito também. Mas vem esse ano, tá? O Pokédex, a primeira Relaxa. coisa que eu fiz foi fazer a Pokédex, mano. Primeira coisa. É Não, muito feio, mano. é muito feio, é muito feio. Aí a gente vai fazer e aí acaba, né? Aí vai pra outra. Aí a galera vai caçar outra parada. Ah, mas tal coisa. E é isso que é o legal, né? O legal é a gente continuar trabalhando, trazendo as coisas. Eu acho que o mesmo está na crescente foda de atualização. Boa, tá indo bem, assim. Esse começo de ano foi um combo violento, assim. Foi porrada atrás de porrada. Assim, o cara que parou de jogar em dezembro logou. Caralho, que porra é essa? Tipo, tanto de coisa que veio. Mas é isso, vamos continuar trabalhando. Obrigado pela oportunidade. Obrigado também para quem está assistindo o vídeo, para quem acompanhou em live.
Agradecer as perguntas também do pessoal e a todo mundo que joga e continua fazendo críticas construtivas ou então fazendo elogio. Você fazendo qualquer um desses dois, você ajuda a gente a crescer. E quem sabe um dia a gente não tá aqui fazendo um podcast de uns 10 anos de Pokémon, né? Seria foda. Não, vai ser. Vai ser. Rapaziada, tamo junto. Obrigadão pra todo mundo que colou. Temos bastante novidades e acompanha o canal aí. E é nóis, galera. Tamo junto. Beijão pra vocês. E falou.